neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A ti, meu Cristo. A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua bondade revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com amor. Então conheci a verdade do batismo com o Espírito Santo. A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua vontade revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como nos dias do Senhor Jesus. O poeta escreveu e o cantor cantou: eu sou um pobre peregrino. E como peregrino, precisamos de um mapa. E o mapa é a mensagem que nós vos anunciamos.
Eu sou um pobre peregrino, mas tenho um mapa que me conduz à cidade prometida. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, demando a celestial morada, onde não há dor nem sofrer. O que suaviza a caminhada é que verei meu Salvador quando o rio atravessar e chegar àquele lá. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vejo muito além douradas as plagas que buscando estou. Queridos, hei de lá rever, naquela pátria me esperar, quando o rio atravessar e chegar àquele lá. Em breve me libertarei. Mas a nossa cidade está nos céus. Receberei meu galardão, de tudo enfim descansarei. Verei Jesus, meu Salvador, que derramou por mim seu sangue, quando o rio atravessar e chegar àquele lá. Ouvintes preciosos, a parábola do semeador e a semente, proferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, como também o que São Paulo escreveu aos Hebreus no seu capítulo 6 da carta aos Hebreus, nos faz então ficar esclarecidos. Isto quer dizer, nos traz um esclarecimento, nos livra de uma grande confusão em relação ao batismo do Espírito Santo com os dons espirituais. Nós podemos ter uma conclusão inicial baseados nestas duas referências e logo nós poderemos incluir mais uma referência bíblica para esta grande conclusão. É que a pessoa pode manifestar os dons espirituais, isto é, curar os doentes, expulsar demônios, falar línguas estranhas, sem se afastar da iniquidade, provar do dom celestial, porque os dons são dados sem arrependimento. Então a pessoa pode curar os enfermos, expulsar demônios, arrastar multidões após si, sem se afastar da iniquidade, mesmo estando em pecado, em adultério e outros compromissos com o mundo. Bom, se vocês querem, vocês podem se lembrar que a parábola do semeador e o 6º capítulo da carta de Hebreus mostra claramente para nós estas coisas. O semeador de branco era o Senhor.
O semeador de preto era o diabo, porque a Bíblia diz que é. O mundo era o campo. As sementes eram as pessoas. Sementes eleitas e sementes reprovadas. O que quer dizer? Pessoas eleitas e pessoas reprovadas. Ambos participaram do mesmo alimento. Água e sol. Ambos oravam. Ambos recebiam ajuda de Deus. Como o joio e o trigo recebem a mesma chuva, o mesmo sol. Então ambos oravam. Ambos recebiam a ajuda de Deus. Ou vamos trazer isto para o presente. Ambos oram. Ambos recebem a ajuda de Deus. Porque Ele faz seu sol e chuva cair tanto sobre os bons como sobre os maus. Embora ambos tivessem a mesma maravilhosa bênção, ou embora ambos tenham a mesma maravilhosa bênção, e ambos tenham as mesmas maravilhosas manifestações do Espírito. Há uma grande diferença entre eles, pois são de diferentes sementes. Tem que vir a chuva, tem que vir o sol, para que ambos cresçam. E recebendo a chuva e o sol, ambos glorificam a Deus. Ambos cultuam a Deus. Ambos ficam alegres e felizes pelas bênçãos de Deus. Você vê que quase não se fala que há um culto dedicado ao diabo. Você não vê ninguém falar assim, vamos ter um culto ali em tal catedral, uma reunião em tal praça, em tal cidade, com tantas e tantas autoridades eclesiásticas, civis e militares, para cultuarmos a Satanás. Você só vê cultos a Deus, ações de graças, etc. Isto porque tanto o joio e o trigo cultuam a Deus. Caim e Abel estavam cultuando o mesmo Deus. Caim, sendo a semente do diabo, não estava cultuando o diabo. Estava cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios para Deus. Isso conclui o assunto. Isso esclarece tudo. E vocês já estão notando que não estamos aqui para perdermos tempo, mas sim para vermos as coisas como elas são. Muito bem. Então vejam aqui a resposta para Mateus capítulo 7, verso 21 ao verso 23. Que disse Jesus ali? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, disse Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não nega que eles tenham feito as obras poderosas que somente o Espírito Santo pode realizar através dos homens. Mas ele negou conhecê-los em qualquer tempo. Estes não eram propriamente apóstatas. Eram homens ímpios, irregenerados, reprovados. Estes eram a semente de Satanás. O apóstata volta para o mundo.
ele se descamba, ele volta ao vômito. Mas o ímpio, ele fica usando os dons de Deus para enganar o povo, enganando e sendo enganado. O ímpio, o anticristo, fica impressionando o povo. Ele quer combater até mesmo o pecado, ele combate a idolatria e outras coisas, mas ele comete sacrilégio. Veja o que São Paulo fala na sua carta aos Romanos, capítulo 2. Tu que aborrece os ídolos, comete sacrilégio, profana o evangelho de Deus, nega a evidência verdadeira do Espírito Santo, que é crer na mensagem do dia. Você não pode crer em nenhum homem que esteja na frente do povo, pregando a palavra de Deus, que não possa lhe apresentar a mensagem da hora. Isto é certo. Ele tem se tornado um ímpio e regenerado, reprovado diante de Deus. E ele tem mostrado que é, sem dúvida alguma, um daqueles que dirão: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos maravilhas. Mas Jesus nunca os conheceu. Isto quer dizer, eles nunca tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. É como aquela mulher que nunca conheceu aquele homem. Portanto, ela não tem possibilidade nunca de conceber dele. Conhecer quer dizer isto. E eles nunca conceberam de Jesus. Eis aí a grande verdade. Você não pode reclamar que a manifestação, os dons espirituais e outras coisas assim sejam a verdadeira evidência de ser nascido de novo e batizado com o Espírito Santo. Não, Senhor. Eu admitirei que é a verdadeira manifestação, é a evidência do Espírito Santo fazendo poderosos atos, não resta dúvida, mas não a evidência de estar cheio do Espírito Santo. Sim, a verdadeira manifestação do Espírito Santo faz poderosos atos, cura enfermos, expele demônios, faz maravilhas, mas não quer dizer que seja a evidência cabal de que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo e que tem se apartado da iniquidade. Sim, mesmo este indivíduo tendo a abundância destas manifestações, tendo grandes dons, a evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como nos dias do Senhor Jesus. Ora, se a evidência real e verdadeira nos dias de Jesus Cristo foi uma só, única, então a evidência única de hoje é a mesma daqueles dias. E ela não é outra coisa senão receber a palavra da verdade para o dia no qual nós vivemos. Jesus nunca acentuou a importância das obras como fizera com a palavra. Ele acentuou muito mais a importância da palavra do que propriamente das obras. Ele sabia que se o povo recebesse a palavra, as obras seguiriam. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Agora, eu estou vos falando simplesmente de uma coisa que é bíblica, real e verdadeira. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é exatamente a mesma como nos dias do Senhor Jesus. Agora, a muitas pessoas não interessa esse assunto de receber o Espírito Santo. Mas, no entanto, elas querem ser curadas de um câncer, da diabetes, de uma chaga no coração, de um grande mal no sangue, nos ossos, na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, em qualquer parte do corpo.
Elas estão interessadas em usufruírem das manifestações do Espírito de Deus que vem através de um homem. Elas não querem saber quem é aquele homem, contanto que elas recebam bênçãos, contanto que elas recebam uma cura, contanto que elas recebam uma emoção, que elas se emocionem e recebam qualquer manifestação. Elas não querem pôr este filtro. Mas eu creio estar falando a pessoas que estão interessadas não somente nas bênçãos físicas, materiais, mas elas sabem o que significa ter o Espírito Santo. Elas sentem necessidades do Espírito Santo. Elas sabem que sem ele nada podemos fazer. Sem ele nós podemos curar, nós podemos ser curados e estarmos perdidos. Mas com ele nós temos vida eterna. Com ele nós não teremos somente uma bênção para esta vida, para este corpo, mas com ele nós temos a bênção das bênçãos. Com ele nós temos a vida eterna. Com ele nós receberemos o corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, para que enquanto estivermos peregrinando aqui, possamos ter o consolo do alto, que há uma terra prometida. Sim, Abraão peregrinou em busca da terra prometida. Ele podia ter se embaraçado aqui como Ló se embaraçou. Ló ficou embaraçado com a política e ele estava governando Sodoma e Gomorra. E para não ser queimado com os sodomitas, ele teve que ser tirado de lá de dentro, quase que à força, arrastado pelos anjos. Isto não aconteceu com Abraão. Abraão preferiu peregrinar em tendas. E estava ali separado com Eloí, comendo novilho cevado e recebendo as promessas do Senhor, enquanto Ló estava preocupadíssimo com o problema social de Sodoma e Gomorra. Estava julgando na porta da cidade, diz a Bíblia. Era, portanto, um governador. Na verdade, houvera alcançado uma grande posição diante dos homens, o que Moisés poderia ter alcançado, mesmo tendo tudo em suas mãos. Mas ele negou a tudo e preferiu sofrer com o povo de Deus, peregrinar com o povo de Deus, em demanda da terra prometida. Mas o que faz isto, o que dá esta visão, é a semente. É o Espírito Santo molhando aquela semente. Algo molhou o coração de Ló e ele encheu seus olhos para com Sodoma e Gomorra. E tudo que ele pôde trazer de Sodoma e Gomorra foram 2 filhas e uma mulher que virou uma estátua de sal. E 2 filhas que trouxeram 2 gerações perversas e malignas. Foi tudo o que ele pôde trazer de lá. O que tem podido você trazer destas coisas todas que você tem alcançado do mundo? Filhos santos separados? Oh, se nós pudéssemos pensar com mais tempo sobre isso. E o que trouxe Abraão? Isaque, o filho da promessa, e nos seus lombos estava a promessa da posteridade eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Creia que a bênção maior que você precisa é o Espírito Santo de Deus em sua vida. E você o recebe crendo e obedecendo a mensagem que Deus nos enviou para esta era. Deus te abençoe com esta bênção gloriosa do Espírito Santo. É a nossa oração nesse instante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Semei a semente se na primavera, reguei-a com lágrimas, choro
e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Um passo só tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só, mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só, mudará a tua
tua vida, um passo só, um passo só. Verás então que Jesus já te esperava, que por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só,